Vamos ler a palavra reservada para essa noite, que está no livro do Apocalipse. Nós já louvamos aqui que João viu mesmo, irmãos. E nós vamos falar a respeito de algumas coisas que João viu nesta noite, amém? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, amém? Carta escrita à igreja em Esmirna. Todo mundo achou? Amém? Está aqui no telão. Eu vou ler. Coloca na Almeida para mim, Gabriel, que é a versão mais parecida com a que eu tenho aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Coloca tem mais um, né? Mais um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Volta um, Gabriel. Vamos ler o finalzinho ali juntamente comigo, irmãos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O próximo, Gabriel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Aplaudam o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Hoje, nós não vamos falar especificamente da carta escrita a Esmirna, mas nós vamos falar como um todo sobre as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. Amém? Nós vamos falar como a estrutura dessas cartas é uma estrutura abençoadora. Tudo que Deus faz é perfeito. A sua palavra é perfeita. A maneira como Ele planeja para nos alcançar é perfeita. O Senhor é maravilhoso. Amém, irmãos? Então nós vamos pensar nessas cartas e como a estrutura dessas cartas nos abençoam. Amém? Cada detalhe dessas cartas foi escrito para nos impulsionar, para impulsionar a igreja na direção de Deus. Para me impulsionar, para te impulsionar na direção do Senhor. As cartas estão escritas aqui no livro do Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Amém? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, João, já de idade, foi preso nessa ilha. E quando ele estava lá, ele recebeu uma revelação. Ele foi levado, não sabemos se em corpo, né, em espírito, para ter uma visão de Deus. A visão, Apocalipse 1, pode colocar. Primeiro versículo do livro do Apocalipse diz que essa é uma revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Nós aprendemos no Novo Testamento, quem se faz presente aqui nos cursos também aprendeu, né, Andressa? Que a profecia bíblica, ela tem o objetivo de exortar, de edificar e de consolar a igreja. E o livro do Apocalipse é uma grande profecia do Senhor, uma revelação do Senhor para as nossas vidas, para exortar, edificar e consolar a igreja. Diferente do que muitos pensam, o Apocalipse ele não foi escrito para nos falar de grandes desgraças, do fim.
ele nos traz consolo e esperança. Nós não temos que ter medo deste livro. Nós temos que ansiar que a conclusão que o Senhor planejou para as nossas vidas aconteça. Amém, irmãos? Nós queremos que Jesus venha. Então, o final deste livro, ele diz que Jesus venceu o pecado e a morte e que nos trará uma nova terra e um novo céu. Essa é a conclusão, o grande ápice do livro do Apocalipse. Além das profecias sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, que incluem-se guerras, que incluem julgamento, que incluem lago de fogo. Além dessas profecias e da cidade que nós cantamos com os jovens nesta noite, da grande cidade, a Nova Jerusalém, de todas as maravilhas que João viu, que logo, logo nós estaremos juntos com o Senhor, usufruindo. Além de todas as maravilhas, o Senhor ele também faz um diagnóstico do presente. Essas cartas, elas fazem um diagnóstico do presente para orientar e encorajar a igreja, a preparando para o que há de vir, amém? Então, em Apocalipse 1:19, Gabriel, Jesus ordenou a João o seguinte: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer, falando de presente e de futuro. As coisas que estavam acontecendo naquele momento, João escreve para estas cartas às 7 igrejas, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sobre as coisas que estavam acontecendo, ele escreve apenas a essas 7 igrejas. Mas o número 7 na Bíblia, como nós sabemos, representa a totalidade. Tem todo um estudo de números na Bíblia, né, irmãos? Tem gente que gosta muito de estudar sobre essas coisas. E o número 7 é um número importante. É um número que demonstra completude, totalidade. Quando o Senhor escolhe 7 igrejas, Ele está dizendo que embora existam outras igrejas... Pode colocar para mim a imagem, Rebeca? Embora existam outras igrejas, estas igrejas que os irmãos estão vendo aqui no telão, dá para enxergar? Estas igrejas representam todas as igrejas. E nós podemos dizer que isso é uma amostra. Amém, irmãos? A amostra é um método científico da estatística. Quem já participou de alguma campanha eleitoral, falou quem ia votar, é assim que eles fazem. Eles pegam um número pequeno de pessoas e através dessa amostra, eles conseguem prever o comportamento de um grupo muito maior. Isso aqui é uma amostra, é uma amostragem. Porque toda ciência, ela vem de Deus. Todo conhecimento e sabedoria vem do Senhor. Se nós, humanos, intentamos fazer algo ou fazemos algo, é porque o Senhor liberou o conhecimento sobre as nossas vidas. E de forma estatística, o Senhor pega essas igrejas que representam todas as igrejas daquele tempo. Não tinha só essas igrejas, amém, irmãos? Existiam outras igrejas. Ele pega essas 7 igrejas, representando todas as igrejas daquele tempo e do nosso tempo. Porque só Deus pode escrever algo que é atemporal, que não está preso ao tempo, que não está preso apenas a Esmirna, mas que através dos tempos fala com os seus servos, que através da história tem falado, tem instruído, tem levantado muitos cristãos. Então essas cartas, elas são muito importantes para que nós possamos conduzir o nosso comportamento, para que nós possamos deixar o Senhor nos ajudar, nos alinhar com a sua vontade. Aleluia. Nós entendemos que estas cartas então são válidas para nós, amém? Então,
os temas discutidos nessas cartas são temas atuais, são temas que falam sobre perseguição. Essa carta que nós lemos fala sobre perseguição, sobre acomodação espiritual, sobre falsos ensinamentos, sobre serviço, sobre amor, sobre santidade. Só o Eterno pode fazer isso, amém? Aleluia. Então essas cartas, como nós podemos ver aqui, ó, Patmos é uma ilha aqui, ó. Saem de Patmos e seguem um roteiro. E esse roteiro seguia, nós temos um roteiro tanto para o mensageiro quanto para a estrutura da carta. O mensageiro, ele sai daqui da ilha de Patmos, passa por Efésios, Esmirna, Pérgamo, e na ordem que elas foram escritas, elas são entregues. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Pode ter 10 igrejas aqui nessa mesma rua. O nosso Senhor, ele vai dar uma atenção especial para cada uma delas. A igreja, ela tem um dono. E quem cuida dela, e quem está de olho nela, é o Senhor. Então, não é apenas o pastor Robson que está cuidando e observando essa igreja. Nós temos um dono. Nós temos um Deus que vai passando de igreja em igreja, observando, vendo quais são as nossas necessidades, onde nós precisamos melhorar, o que nós estamos fazendo corretamente para nos incentivar. Esse é o nosso Deus, um Deus atencioso, que cuida de cada um de nós. Jesus, o livro do Apocalipse diz que ele anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam as igrejas. E a palavra de Deus diz que ele anda no meio. A palavra diz que ele tem as 7 estrelas na palma da sua mão direita. E que essas 7 estrelas representavam os anjos, os líderes espirituais dessas igrejas, sobre o seu domínio, sobre a palma da sua mão. A igreja, ela é cuidada pelo Senhor. Ela é direcionada pelo Senhor. Ele tem domínio sobre a sua igreja. Nós não estamos, irmãos, à mercê de vontade de homens. Nós não estamos aqui para servir homens. Nós estamos aqui pelo Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Essa aqui é uma pequena amostra de como o Senhor, o nosso Deus, trabalha. Como Ele cuida de cada um de nós, amém? O mesmo tempo que o Senhor passou escrevendo uma carta para a igreja de Filadélfia, elogiando a sua fidelidade, Ele gastou escrevendo para Laodiceia, Ele gastou escrevendo para Sardes, que era uma igreja que se apresentava na condição de morta. Os irmãos estão entendendo? Ele gastou tempo escrevendo para uma igreja que estava na condição de morta. Então, nós não podemos nos sentir inferiores ou superiores, porque o Senhor tem dado atenção a cada um de nós. Eu não sei se você se enquadra em uma dessas igrejas. Você precisa ler as cartas para ver o que o Senhor está apontando para cada uma delas, para ver se espiritualmente você se enquadra em alguma delas. Mas o que eu sei é que o Senhor deu atenção para cada um de vocês, não importa a sua situação. Não importa se você é o mais fiel ou se você está quase desistindo, o Senhor te dá atenção nesta noite. Então nós temos que parar de mimimi, de que fulano é melhor, de que ciclano é melhor, de que Deus não me vê, de que Deus não me ama. O Senhor dá atenção para cada um de nós. Aleluia. Ele gasta tempo, energia, nos orientando, nos ajudando, nos estendendo a mão. Somos nós, irmãos, que não olhamos para o Senhor. Aleluia.
Deus quer te impulsionar para o futuro que Ele tem para você. E a estrutura da carta, agora falando da estrutura da carta, ela também é repetida para todas as igrejas. Com algumas mudanças mínimas de uma para outra, ela segue um padrão, uma estrutura para todas. Todas as igrejas deveriam obedecer aos mesmos critérios e estavam debaixo das mesmas bênçãos, entendeu? A minha bênção não é maior do que a sua. Nós estamos sujeitos à mesma bênção. A mesma régua que te mede, me mede. Então por que nós fazemos tanta diferenciação entre nós? Nos colocamos em uma posição inferior ou superior aos outros. Quando nós fazemos parte do mesmo corpo e devemos andar juntos. Apocalipse 2:23, Gabriel. Não há motivos para esses sentimentos, irmãos. Por essas cartas nós vemos que o Senhor quer que todos nós sejamos mais do que vencedores. Que o Senhor tem planos gloriosos para todos nós. O Senhor deixou de fazer uma promessa para Sardes. Na carta escrita a Tiatira, Jesus diz que retribuirá a cada um conforme, não sei se é esse, as suas obras. Eu sou aquele que sonda as entranhas e corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. O Senhor avalia a nossa conduta. É como o Senhor disse para Caim, né? O pecado bate à sua porta. Então faça o correto. Se você sabe que a sua conduta está errada, corrija a sua conduta. A sua retribuição será com base nas suas próprias ações. E você não poderá dizer naquele grande dia que o Senhor não te deu atenção devida, que o Senhor não cuidou, que o Senhor não estendeu a mão, que o Senhor não desejava que você fosse um grande vencedor. Ele é justo. O seu julgamento é definido de acordo com o que você faz. E glória a Deus por isso. Porque naquele grande dia, Andressa, ninguém vai poder dizer assim: nossa, sua coroa é mais brilhante do que a minha. A sua coroa vai ser perfeita para a sua cabeça. Ela vai ser perfeita para aquilo que você intentou e realizou para o Senhor. Ninguém aqui vai ter coragem de querer, de questionar uma coroa melhor. Uma coroa é suficiente, né, pastora? Eu vou ficar satisfeita com a minha. Em nome de Jesus. Eu também. Com a coroa na mão, né? Pode ser um cantinho. Então o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Essas cartas são uma amostra do cuidado de Deus para as nossas vidas. Pegue elas, leia. Eu te desafio. Eu te desafio a ler essas cartas e não encontrar nada nelas que o Senhor fale diretamente com você. Que você não encontre um elogio, que você não encontre uma repreensão, que você não encontre nada que você precise melhorar na sua vida. Eu te desafio, leia as cartas. O Senhor vai falar com você, amém? Então a carta, falando da sua estrutura, em primeiro lugar era direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja em Esmirna escreve, foi a carta que nós lemos, amém? Então alguns estudiosos acreditam que poderia ser um anjo, amém? Mas a maior parte acredita que o anjo da igreja é o líder espiritual, o pastor, aquele que conduz a igreja, e este deveria receber esta mensagem e compartilhá-la com a congregação, amém? O fato que nós sabemos e entendemos é que Jesus delega ou não delega autoridade? Sim. Jesus delega autoridade,
Jesus delega responsabilidade. Delega responsabilidade? Então Jesus delegou autoridade para o anjo da igreja, responsabilidade para que ele compartilhasse com a congregação aquela palavra. E você também é um portador da mensagem, de uma mensagem. A mensagem que apresenta Jesus. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você é portador da mensagem ou não é portador da mensagem? Foi delegada uma responsabilidade a você? Foi delegada também a autoridade para que você distribuísse essa mensagem, amém? Que você tenha coragem de fazer isso em nome de Jesus. Então é papel da igreja conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Esse é o primeiro ponto da estrutura. O segundo ponto da estrutura é que o próprio Jesus se apresenta. Ele faz uma descrição de si mesmo na carta. Em todas as cartas, ele faz uma descrição de quem ele é. E é interessante perceber que ele se apresenta de acordo com a necessidade de cada igreja. Para a igreja perseguida de Esmirna, que nós lemos, que corria risco de vida, ele se apresenta como o que foi morto, mas reviveu. Então não havia nada a temer. Para a igreja de Pérgamo, que sofria com o falso ensino, com os falsos mestres, com heresias, ele se apresenta como a espada de dois gumes, que representa a sua palavra. Como está escrito em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus se apresenta a essa igreja como a espada. E ele diz assim que ele mesmo combateria os falsos mestres com a espada da sua boca. Então Jesus, ele sempre se apresenta como uma solução para as nossas vidas. Em cada uma destas cartas, Jesus mostra algo sobre ele. Se nós temos interesse de conhecê-lo, ele se apresenta. Se nós continuarmos olhando para o problema, para as dificuldades, para as lutas, para as incapacidades, sem olhar para Jesus, nada podemos fazer. Mas se nós olhamos, se nós temos uma visão clara de quem é Jesus, se Jesus é a espada de dois gumes em uma igreja que tem problema com o ensino, com heresias, está resolvido. Tudo fica mais fácil, irmãos, quando nós temos uma visão clara de quem é Jesus. Nós não precisamos mais andar ansiosos. Porque se nós temos uma visão de Jesus como médico dos médicos e nós estamos doentes, nós encontramos a solução para as nossas vidas. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o justo juiz. O que você precisa? Ele é o cordeiro que foi morto, que reviveu como um leão. Ele sempre se apresenta para nós. E se nós olharmos para Ele, nós conseguimos nele tudo o que nós precisamos. Talvez não seja da forma como nós queremos, mas nós encontramos tudo o que nós precisamos. Aleluia. Jesus está sempre apresentando uma nova faceta. Quando você acha que você conhece Jesus, pum, te apresenta de uma outra forma. Uma hora Ele é seu amigo. Quando você precisa de um ombro, uma hora Ele é seu professor. O Senhor está sempre querendo apresentar algo mais a seu respeito para nós. João andou com Ele, João comeu com Ele, João repousou a sua cabeça no seu peito, amém?
João viu Jesus realizar muitos milagres. João viu Jesus morrer, Jesus ressuscitar. João viu Jesus ascender aos céus com seus próprios olhos. Mas agora, aqui em Apocalipse 1:12, coloca para mim, Gabriel. João viu um Jesus glorificado. O Senhor tem mais para revelar a seu respeito para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que João viu isso aqui, ó. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Talvez essas palavras não signifiquem nada para você. Mas esse Jesus, em pé, diante de João, ele não pôde fazer nada além de se prostrar aos seus pés, caído como morto. Porque esta glória que saía dele era como nada que antes ele tinha visto. Então, se nós achamos que entendemos, que conhecemos o Senhor, Ele tem mais para nos revelar. Ele tem mais para te mostrar. Ele tem mais para te apresentar. Porque Ele é mais do que solução nas nossas vidas. Diante desta imagem, João recebe a profecia do Apocalipse. Aí ficou fácil entender que Jesus ganharia qualquer batalha. Ficou fácil entender que aquele dragão não tinha a menor chance. Diante dos seus problemas, qual é a visão de Jesus que você está tendo? João viu este Jesus, que era capaz de vencer qualquer obstáculo. Este Jesus, que era capaz de trazer a cidade santa, para que pecadores redimidos habitassem nela. Ele viu este Jesus, que estava morto, mas que reviveu, e que agora vive para sempre, e que tem as chaves da morte e do inferno. Ele viu Jesus, que detém todo o poder. Qual é a visão de Jesus que nós estamos tendo? Uma visão correta de Jesus muda tudo. Quando você estiver desesperado, olhe para Jesus e fala: Senhor, por quem Tu és, muda a minha situação, me mostra quem Tu és. Aleluia. Será que nós estamos tendo uma visão completa de quem é Jesus? Será que Ele tem se apresentado como solução para as nossas vidas? Ele se apresentou para cada uma dessas igrejas. E Ele continua se apresentando, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto. Em todas as cartas, Jesus afirma: conheço as tuas obras. O conhecimento do Senhor é uma visão de mão dupla. Nós conhecemos e somos conhecidos. Ele nos conhece na nossa exata condição.
Não há nada que Ele não conheça. Ele não olha a nossa aparência, a nossa imagem, a nossa reputação. Ele olha a nossa essência, a nossa verdade. Ele vê o profundo e o escondido. Não há nada que permaneça oculto aos seus olhos de fogo. A igreja de Esmirna era uma pequena igreja em uma grande cidade. E Jesus diz que ela era, que via a sua tribulação em pobreza, mas que ela era rica. O Senhor não vê como o homem vê. Esmirna tinha juntado tesouros no céu, como diz a palavra, onde a traça e a ferrugem não consomem. A igreja de Laodiceia se achava rica, mas era pobre, desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Então, nós podemos enganar aos outros, nós podemos enganar até mesmo a nós mesmos, porque às vezes nós fazemos isso, mas nós não podemos enganar ao Senhor. Ele conhece exatamente quem nós somos. Ele conhece a intenção do coração do homem. Então, tudo que nós precisamos é ser conhecidos. Daquele dia, o Senhor precisa nos conhecer. É por isso que aquela palavra em Mateus diz que naquele grande dia, alguns dirão: Senhor, profetizamos em Teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai falar: nunca vos conheci. Aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor. Aleluia. E o Senhor também disse a estas igrejas que Ele conhecia que Ele tinha algo contra elas, e que elas deveriam ter um arrependimento genuíno. Ele nos dá sempre uma chance de arrependimento, de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa história. Que nos arrependendo nós podemos mudar a nossa situação diante de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós temos que lidar com as consequências. Mas o Senhor também elogiou os pontos fortes. Eu sou daquela que tem a tendência de ver o copo sempre mais vazio. O copo está na metade, está mais cheio ou está mais vazio? Mais cheio. Nós sempre focamos, às vezes nós focamos no que falta, nas nossas limitações, no que foi perdido. Só que Deus valoriza o que nós temos. O copo não está cheio, mas Ele valoriza o que você colocou dentro do copo. E Ele te chama a vir até Ele para encher o copo. Então, olha para essa carta. Olha para essas cartas. Se você não é de Laodiceia, que foi a única igreja que não recebeu um elogio, com certeza o Senhor tem um elogio a seu respeito. Entende? Não está na hora de desistir porque você é péssimo. Busca no Senhor, olha para o Senhor e fala: Senhor, me faz um elogio. O que eu estou fazendo de certo? Eu preciso desse elogio para que eu possa ter forças para encher o meu copo. O Senhor, Ele não tem problema nenhum em nos elogiar, em falar o que estamos fazendo corretamente. O Senhor, Ele não está o tempo todo nos criticando, apontando o nosso pecado e falando que estamos em falta. Nessas cartas o Senhor para e elogia. Coloca para mim, Gabriel, Tiatira, Apocalipse 2:15, 2:19. Meu tempo já está acabando. Vou ter que pular tudo aqui. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Esse é apenas um exemplo de todos os elogios que o Senhor fez. Olhe para o Senhor. Busque na sua palavra. Ele não tem só repreensão para a sua vida. Ele quer te encaminhar para o caminho certo. Ele quer te mostrar o caminho certo. Aleluia. Eu vou pular um tanto aqui, irmãos. Então Deus, Ele nos conhece por completo. Ele sabe exatamente quem nós somos.
Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E Ele repreende e castiga todos aqueles que Ele ama, para que o seu copo seja cheio. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Então as únicas igrejas que não receberam repreensão foi a igreja que nós lemos, Esmirna e Filadélfia. Mas para essas igrejas o Senhor também exortou. Não é porque não tem algo para repreender que o Senhor não nos exorta. Para Esmirna Ele falou: ser fiel até a morte. Você vai ter problema, você vai ter perseguição, vão ter sofrimento sobre a sua vida. Então ser fiel até a morte. Se esse for o destino traçado para você, ser fiel até a morte. E para Filadélfia, o Senhor disse: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você está bem, mas vigia, porque há uma forte oposição na obra de Deus e nós temos que estar atentos. O Senhor tem vários destes conselhos nestas cartas que podem nos ajudar na caminhada, podem nos ajudar a ver o que estamos fazendo corretamente, o que precisamos melhorar. Podemos ver o que o Senhor espera de nós. Nós não vivemos perguntando ao Senhor o que Ele espera de nós, o que nós devemos fazer. O Senhor detalha nessas cartas o que Ele espera de nós, o que nós devemos fazer, como nós devemos andar, e que Ele está conosco. E Ele diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, para todas as igrejas. Porque o Espírito Santo, irmãos, está conosco. E a sua obra é engrandecer o Senhor. Se nós queremos conhecer o Senhor, escute o Espírito Santo. Se nós queremos ser conhecidos pelo Senhor, escute o Espírito Santo. Ele é o nosso selo. Ele é tudo que nós precisamos naquele grande dia para apresentar ao Senhor. Estou selada, carimbada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou conhecida. Aleluia. É o Espírito Santo que intercede por nós, que leva a Deus as nossas necessidades. É o Espírito Santo que faz o que o Senhor estava fazendo nessas igrejas, que te constrange quando você está fazendo algo errado. É um feedback automático, é uma carta viva dentro de você, te mostrando o caminho que você deve andar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo não é apenas para nos dar alegria e pularmos da presença de Deus. Aquele constrangimento, aquela sensação horrível que você sente quando você vai fazer algo que você não devia estar fazendo, é o Espírito Santo te dando um feedback. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se dermos ouvido ao Espírito Santo, nós vamos fazer tudo o que essas cartas nos pedem para fazer. Aleluia. E no final o Senhor conclui que ao que vencer ganhará algumas bênçãos, amém? Nós vimos algumas aí no louvor dos jovens. E algumas, só coisa fina, irmãos, para finalizar, amém? Ao que vencer, ao que perseverar, ao que chegar até o fim, o Senhor dará direito de comer da árvore da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, terá a vida eterna. Comerá do maná escondido, aquele lá que Israel comeu mesmo lá no deserto. Você fica imaginando como é que é. Dará autoridade sobre as nações. Compartilhará da sua autoridade conosco. Será vestido de branco, para mostrar que você lutou para ser puro. Te dará um novo nome.
Olha esse aqui, ó. Será coluna no santuário do seu Deus. Olha esse aqui, ó. O vencedor. Coloca para mim 3:21, Gabriel. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Ao que vencer, só coisa de primeira, só coisa fina, só coisa inimaginável, só coisa que não merecemos, só coisa que o coração bondoso do Senhor, que só Ele pode nos entregar. Em Apocalipse 21:7 tem mais um que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. Quem vai ser um vencedor aqui, irmãos? Aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Obrigada, Deus.